também com toda a força que ele tem, mas é um tema em que as pessoas que melhor e com mais propriedade sabem falar dele são, efetivamente, mulheres, e por isso vou chamar as suas duas moderadoras, a Graça Sanches e a Damaris Rosabal, se faz favor, que vão orientar a mesa redonda que se quer dinâmica e não expositiva, portanto elas prepararam juntamente com os restantes intervenientes uma forma de trazerem aqui este tema. Chamo agora a Ana Landa. Onde está a Ana? Está aqui, olá. A Selmira Sacramento, por favor. A Lúcia Passos. E, por fim, a Idalina Valente. Portanto, caras moderadoras, o palco é vosso. Estão a ouvir? Tudo bem? Bom, boa tarde a todas e a todos. Muito obrigada pela vossa presença e por termos aqui uma casa cheia a ouvir-nos a falar hoje sobre finanças públicas e igualdade de género, que parece não ter uma relação óbvia, mas é fundamental. Eu ouvi aqui hoje falar de bónus demográfico, transição demográfica, envelhecimento da população ativa, população em idade reprodutiva, que tem um grande impacto a nível das finanças públicas, e nós hoje vamos explorar um bocado como o trabalho sobre igualdade de género em finanças públicas tem impactado e tem criado novos mecanismos, não só na promoção da igualdade de género, que é uma questão de justiça social, mas, sobretudo, de desenvolvimento econômico sustentável. Eu agora aproveito para falar um bocado do programa Propalop e o que é que o Propalop tem feito antes de darmos início a esta mesa redonda. O Propalop, ao longo destes anos, desde 2014, já com a minha colega Graça, tem trabalhado no âmbito da governança económica, transparência orçamental e na integração da orçamentação sensível ao género, que é um conjunto de ferramentas que vem reforçar o processo de transparência económica, porque tem trabalhado, por um lado, na reforma e na mudança de quadros legais e normativos a nível dos ciclos orçamentais e dos processos de planeamento, integrando as questões de género. Tem indicado a grande luta neste processo tem sido a institucionalização destes processos, não é? Que não seja uma coisa que seja feita a gosto do cliente ou a gosto da liderança, mas que esteja integrada no processo institucional e de funcionamento do Estado, dos países beneficiários neste caso, que tem permitido fazer a marcação dos orçamentos, tendo em conta a sua contribuição para a promoção da igualdade de género, e que tem auxiliado em diversos processos de auditorias, do ODS 5, as suas contribuições, entre outras coisas. Este modelo que eu acabo de explicar foi desenvolvido no âmbito do programa Propalop, foi implementado, começou-se a implementar efetivamente a partir do ano 2017, com a sua continuação em 2019 até esta data, e hoje vamos falar um bocado desde uma perspectiva mais global sobre finanças públicas e igualdade de género, mas também das experiências que se têm tido a nível dos países beneficiários no que diz respeito à orçamentação sensível ao género e à sua dinâmica a nível dos parlamentos, executivo, sociedade civil, entre outros. Muito obrigada. Graça. Acho que está aberto. Boa tarde a todas e a todos. Não durmam. Sabemos que é um bocado complicado após o almoço estarmos aqui, mas prometemos trazer aqui muita interação
e também vamos ter a oportunidade de vos ouvir. É muito importante estarmos aqui hoje fisicamente. Muitos de nós conhecemos virtualmente durante a pandemia, no esforço do projeto de manter as atividades, e então é muito importante também conciliar esta parte online com esta parte presencial. Por isso é um prazer enorme estar aqui com todos vocês, parceiros e beneficiários. Como sabem, o Parlamento tem tido um papel fundamental na promoção das finanças públicas, integrando a questão da igualdade de género, sobretudo no seu papel legislativo, mas também de fiscalizador. E é importante hoje ouvirmos essa experiência em primeira mão de pessoas que têm estado a trabalhar e que têm muita experiência, que têm muitas coisas para nos contar. Pessoas que têm feito história nos seus países e da qual temos a honra de estar aqui com elas. E também, como sabem, o PNUD, que é o implementador deste projeto, tem uma política a nível global sobre as questões de género, e é também com base nesta política que nós temos vindo a trabalhar. Tenho conosco aqui a senhora Ana Landa. Muito prazer, é a primeira vez que estamos a estar aqui ao vivo, que é a coordenadora global do PNUD para as questões de igualdade de género. Também é cofundadora da Feminists for Rights, Equality and Empowerment e é membro do Programa de Igualdade de Género e Empoderamento das Mulheres na Administração Pública no PNUD. É um grande prazer tê-la aqui conosco. Obrigada. Deve ser muito difícil para mim apresentar essas três senhoras, porque temos muita história junta desde 2012. Tenho comigo a minha amiga Idelina, que é deputada há muitos anos na Assembleia da República de Angola, foi membro fundadora da ADRA, também é uma das beneficiárias aqui do nosso projeto através das organizações da sociedade civil, é presidente do Grupo Nacional que acompanha a União Interparlamentar. E a Idelina, vou dizer, não é presidente do Parlamento, é membro do Grupo das Mulheres Parlamentares, mas tem ocupado diversas funções em cargos de liderança, não só no partido, mas em outras esferas, e tem influenciado as políticas públicas na área das finanças públicas e na integração da igualdade de género. Por isso é muito importante ter aqui a Idelina e também para nos falar um pouco deste papel legislativo que o Parlamento tem tido na promoção da igualdade e equidade de género. E tenho comigo também a deputada Selmira. É a primeira vez que estamos com a senhora deputada, presidente da Assembleia Nacional de São Tomé, a segunda mulher no país a ocupar este cargo. É muito importante. Os nossos parabéns e desejamos sucesso nesta nobre e importante missão, porque a política também é uma missão muito nobre e importante. Além de presidente da Assembleia, a deputada Selmira também ela é vice-presidente do partido da ADI no seu país, já foi secretária de mesa no mandato anterior, foi presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de São Tomé e Príncipe e tem trabalhado nesta promoção da igualdade de género desde 2014, particularmente com o nosso projeto. Por isso é uma honra tê-la aqui conosco hoje. E tenho também aqui a nossa deputada, que também aproveitamos para felicitar, porque ela é vice-presidente do Parlamento Pan-Africano. A deputada Lúcia também é presidente da Rede das Mulheres Parlamentares de Cabo Verde e tem feito um trabalho, começou do lado da sociedade civil e agora como parlamentar ao mais alto nível também a exercer esse papel de lobby e advocacia. Portanto, eu acho que temos aqui pessoas com propriedade, bem representadas, os países bem representados, e para termos uma conversa bem animada sobre este tema e também poder trazer aqui o nosso contributo. Namás. Vocês conseguem me ouvir bem, certo? Sim, ok.
Graça, muito obrigada. Nós vamos fazer agora aqui um sistema de ténis, bola de ping-pong. Vamos fazendo algumas questões que as nossas convidadas vão refletir sobre e responder. E eu, partindo desde uma visão mais global para depois ir ao mais específico, eu gostaria de perguntar à senhora Ana Landa, tenho que dar algumas regras. Temos 2 minutos para responder a cada resposta, porque ficamos com muito tempo. Eu sei que é pouco tempo, porque havia muitas coisas por contar aqui. Uma pergunta, 2 minutos e seguimos, ok? Isto é tipo... bom, a orçamentação sensível ao género representa um conjunto de ferramentas, não é só uma coisa ou um conceito, um conjunto de ferramentas utilizadas na integração da abordagem de género nas finanças públicas. Como vê a sua integração na visão geral do PNUD sobre esta temática muito concreta, sobretudo na sua área governance? Muchas gracias, Damaris. Voy a hablar en español. No llego al portuñol y esto tiene que ver con que la tecnología y el desarrollo digital es muy importante, pero tiene que tener control. Estos días en las comunicaciones con mis colegas del PNUD, yo utilizaba un traductor muy bueno y contestaba siempre en portugués. Pero yo pensaba que les había dicho que no hablo portugués, así que pensaban que efectivamente no tenía problema. Voy a tratar de hablar despacio. La segunda corrección es que no soy la directora de género del PNUD. Nuestra directora de género, que es Raquel Lagunas, les manda un gran abrazo. Yo soy la responsable del programa global del sello de igualdad de género en las instituciones públicas. Entonces, bueno, muy brevemente y en aras del tiempo que tenemos, y sobre todo porque me siento súper honrada de estar en esta mesa con estas mujeres increíbles que, a pesar de que sabemos que la política sigue siendo un espacio sumamente patriarcal, han logrado tener un impacto tan grande en sus países, ¿no? Y en sus políticas. Bueno, el PNUD tiene un mandato central como sistema de Naciones Unidas, que es ayudar a los países en la medida de sus intereses a avanzar hacia la igualdad, digamos, a avanzar hacia el desarrollo sostenible, la Agenda 2030 y la Agenda 2063 para África, ¿no? Como PNUD llevamos muchísimo tiempo, y Marcos Neto lo dijo esta mañana, trabajando, apoyando en este momento más de 80 países con los Integrated National Financing Frameworks, con el tema de tasas por SDGs. Pero creo que en el tema de la integración de la perspectiva de género en las finanzas públicas y sobre todo en la parte del gasto, estamos todavía empezando, ¿no? No hemos sido, digamos, la agencia que ha puesto este tema sobre la discusión pública hasta que ha llegado sobre todo el programa PALOP, ¿no? Del cual vamos a sacar un montón de experiencias que esperamos poder replicar en otros países. Como PNUD tenemos ahora la estrategia de igualdad de género más ambiciosa que hemos tenido nunca, y es una estrategia de género que reconoce que hemos avanzado muchas cosas, pero que los sistemas que perpetúan la desigualdad siguen sin modificarse, que las mujeres siguen teniendo que trabajar 4 años para ganar lo que los hombres ganan en 3, que el trabajo no remunerado sigue fundamentalmente sobre los hombros de las mujeres y que todavía somos apenas 4 de cada 10 personas que estamos en el mercado laboral, ¿no? Entonces, nuestro compromiso es grande y tenemos la obligación ahora, a partir de esta estrategia de género, de incorporar la perspectiva de género en todo lo que hacemos y incluir, digamos, los presupuestos sensibles al género como parte fundamental de la buena gobernanza es algo que no podemos dejar de hacer, ¿no? Podemos hablar mucho de políticas públicas, pero si después no hay dinero, que eso se ha dicho hoy aquí todas las mañanas, no hay impacto y no hay reducción de las desigualdades. Entonces, es un elemento importante que, como tú dices, no es un solo instrumento, es un conjunto y que tiene distintas vías de entrada, pero que es fundamental que lo trabajemos a nivel de los países. Queríamos conversar com a deputada Lúcia, peço desculpas, não consigo. Cabo Verde tem passado por um processo de integração da abordagem do género
Cabo Verde tem passado por um processo de integração da abordagem de género a nível da planificação estratégica, das políticas públicas, orçamentação, inclusive tem sido considerada como um champions a nível mundial. Então, nós queríamos saber quais têm sido os impactos desta abordagem de género nesses instrumentos de planificação, mas sobretudo a nível da governação econômica do país. Muito obrigada, cumprimento a todos e a todas. Agradecer a oportunidade de estar aqui presente para partilhar a experiência de Cabo Verde. Como disse a colega Graça, eu comecei do lado da sociedade civil. E então, na altura, portanto, foi para a aprovação da lei da violência baseada no género, e foi, portanto, um engajamento de toda a sociedade civil nesse processo, juntamente com os parlamentares e com, portanto, a sociedade e a rede das mulheres parlamentares. Falando, portanto, do processo de integração da abordagem de género a nível das políticas públicas, devo dizer que neste momento há uma maior sensibilidade em termos, portanto, do engajamento a vários níveis e da tomada de decisão, e o próprio programa do governo definiu como prioridade a eliminação das barreiras, portanto, para diminuir o fosso da desigualdade de género no país. Portanto, remover todas as formas do abuso, da violência, da discriminação contra meninas e mulheres. A nível do quadro legal, portanto, há um progresso. Nós, portanto, nesse momento, como eu disse, foi aprovada a lei da violência baseada no género e que também conta com a sua regulamentação e, neste momento, graças, portanto, ao trabalho da advocacy feito pela Rede das Mulheres Parlamentares, o fundo já está constituído. Portanto, neste momento, o país dispõe de um fundo de apoio às vítimas da violência baseada no género. Temos também a questão da municipalização dos serviços de atendimento de apoio às vítimas. Portanto, quando eu falo de violência baseada no género, vou dizer VBG, para facilitar, portanto, e economizar no tempo. Temos, nesse momento, portanto, foi criado a Casa de Abrigo para apoio às vítimas, temos o fundo e também temos o trabalho da formação com os agressores, porque nós entendemos que, para além da punição, devemos fazer um outro trabalho, que é compreender o porquê dessa agressividade, porquê que o agressor está a cometer esse crime. Então, nós achamos que é importante trabalharmos a componente, portanto, da formação do agressor com o seguimento e a sua, portanto, reinserção para evitar novos casos da violência baseada no género. A nível, portanto, da Lei de Base do Orçamento do Estado, foi introduzir um artigo sobre a igualdade de género. E devo dizer que esse trabalho começou, portanto, com a Rede das Mulheres Parlamentares e a Comissão das Finanças e Economia, que foi realizar uma formação em São Vicente, portanto, uma ilha de Cabo Verde, elaborou-se uma carta de Mindelo. Portanto, esta carta de Mindelo é que fez todo o trabalho de advocacy junto do Ministério das Finanças, porque na altura estão cá os colegas do Ministério das Finanças, o Ministério não estava sensibilizado com a questão de género para incluir isso, portanto, no orçamento do Estado. E esta lei, portanto, o trabalho que a Rede fez juntamente com o Ministério, portanto, fomos recebidos pelo seu Ministro das Finanças, pela senhora Ministra da Família e Inclusão Social, para mostrar a importância de termos no próprio orçamento do Estado um capítulo sobre a igualdade de género e incluir nos mapas do orçamento do Estado a questão da igualdade de género e a introdução, portanto, do marcador de género no SIGOP para permitir, neste momento, que o próprio Tribunal de Contas possa fazer, portanto, na altura da apreciação do relatório da Conta do Estado, fazer também a apreciação do que é que o Estado está a fazer, o Governo está a fazer para a promoção da igualdade de género. Também temos a questão da lei da paridade, que é um outro marco importante que Cabo Verde, portanto, conseguiu em 2019 com a aprovação da lei da paridade e a sua aplicação foi em 2020 e 2021. Hoje temos, portanto, um novo ordenamento político. Portanto, se em 2016 tínhamos 17 mulheres, que representavam 23,6% de mulheres no Parlamento, hoje temos 27 mulheres, representando 38,5% de mulheres no Parlamento. Se tínhamos 21% a nível das autarquias, hoje estamos a falar de 41% e 42% a nível, portanto, da variação e das Assembleias Municipais. Tínhamos 13,9% a nível das presidentes das Assembleias Municipais, hoje temos 42%. Portanto, isso mostra todo o ganho que nós estamos a conseguir a nível, tanto do quadro legal, a nível da construção
e da sustentabilidade do programa de promoção e igualdade de género. E temos ainda o Plano Nacional de Cuidados, que também permitiu a criação de uma nova categoria profissional, que são os cuidadores, que têm estado a trabalhar para libertar as mulheres das lidas domésticas e também do cuidado com as pessoas com deficiência e as pessoas dependentes, para que essas mulheres possam também dar o seu contributo, trabalhar e ter um emprego digno. E também tem a questão do empreendedorismo feminino, que dentro do quadro do ecossistema de financiamento, há uma disponibilidade de financiamento para fazer uma discriminação positiva e as mulheres terem acesso ao financiamento, porque sabemos a nível formal, a nível da banca, é mais difícil o acesso das mulheres ao financiamento, então o governo disponibilizou o fundo de garantia para que as instituições de microfinanças tivessem acesso a esse fundo e aumentar a sua carteira de crédito e financiar as mulheres para podermos ter mais mulheres a nível, portanto, do empreendedorismo. E, para terminar, dizer que todo o trabalho a nível da promoção de igualdade de género não foi começado agora. Portanto, Cabo Verde, desde a sua independência, abraçou a questão da igualdade de género. Antes da Conferência de Beijing, nós chamávamos de emancipação das mulheres. A prioridade era educação para as meninas e mulheres e programa de saúde sexual e reprodutiva para diminuir a taxa de natalidade. Tínhamos uma taxa de 7,9 filhos por mulheres e isso era um problema para que as mulheres pudessem ter tempo e ir tanto para a escola como para ter um emprego digno. Depois disso, tanto da conferência de Cairo e Beijing, foi introduzida a questão do género. Então, passamos a trabalhar em termos da promoção da igualdade de género e foi criado também um instituto, tanto que ocupa da questão da promoção de igualdade de género. Neste momento, Cabo Verde já está no seu 5º Plano Nacional de Igualdade de Género. Portanto, isso mostra o compromisso de Cabo Verde nesta matéria. Muito obrigada. Muito obrigada por essas informações e dando um bocado continuidade às suas reflexões aqui. Eu gostaria de falar e de perguntar à deputada Idalina, porque Angola também está a iniciar um processo. Angola apresentou pela primeira vez em 2022 e agora também em 2023 o Orçamento Geral do Estado com marcadores de género, ou seja, para quem não sabe, com códigos que identificam quais os programas que concorrem para a promoção da igualdade de género, com mais ou menos atividades, com mais ou menos dinheiros, não é? E permitiu identificar projetos que incluem verbas, não é? E nós gostaríamos de saber, para além do processo da marcação em si, não é? Ou seja, ok, nós já sabemos no orçamento há estes programas e estes são os que concorrem, em que medida esta marcação tem auxiliado o processo de fiscalização orçamental parlamentar dos projetos que promovem a igualdade de género e quais os principais impactos observados. Digo isto por quê? Porque o orçamento, nós temos uma casa, não é? E nós planificamos para um ano o que é que nós queremos gastar, mas nós ainda não temos esse dinheiro. Não é nada mais que tipo uma promessa. Depois da promessa tem que vir a mobilização dos fundos, os investimentos, a procura de investimentos. Falamos muito aqui, não é? Só que a procura de investimentos vem com uma priorização. E nós sabemos que a igualdade de género numa sociedade estruturalmente desigualitária não é bem a prioridade das prioridades. Então, eu gostaria de saber como é que tem ajudado este processo de marcação na fiscalização e na implementação. Muito obrigada a todos os participantes, obrigada aos colegas de painel. Realmente gostaria de aproveitar também esta oportunidade para dizer que Angola começou este processo da luta contra a desigualdade do género há cerca de 30 anos, quando constituiu, ainda num contexto de uma primeira tentativa de paz para o país. Como sabem, Angola viveu durante muitos anos um período de guerra interna com consequências bastante drásticas, e quando houve a primeira tentativa de reconciliação,
nós, as mulheres parlamentares na altura, decidimos que deveria haver um grupo de mulheres parlamentares exatamente não do partido político A e do partido político B, como era usual em quase todo o mundo, mas um grupo de mulheres parlamentares constituído por mulheres de todos os partidos políticos. Isto com o objetivo exatamente de caminharmos primeiro para os 30%, que constituíam massa crítica para que nós pudéssemos fazer valer as nossas preocupações e, portanto, lutar pelas questões da igualdade, e posteriormente fomos andando e fomos tendo sucessos e alguns retrocessos. Neste momento, Angola recuperou desde 2022 novamente uma posição de cerca de do lugar 38 na escala das mulheres, dos parlamentos com mais mulheres a nível mundial. Dizer que esta percentagem deve-se fundamentalmente ao partido que ganhou as eleições, que elegeu mais de 50% de mulheres no Parlamento. Portanto, o partido da oposição com o maior número de deputados a seguir elegeu muito menos mulheres do que as que tinha no mandato anterior. Portanto, ainda não estamos satisfeitas com o trabalho do nosso grupo de mulheres parlamentares. Pronto, dizer que o ProPalop foi um programa muito interessante e muito benéfico para nós. Agradecer também ao ISCTE, que nos proporcionou, com o curso de Finanças Públicas, um outro entendimento e ajudou a aprofundar os conhecimentos e a importância quer da política fiscal, quer do próprio Orçamento Geral do Estado na ótica dos gastos para o empoderamento da mulher. E conseguimos, então, que em 2021, através de um decreto presidencial, que aprova as instruções para a elaboração do Orçamento Geral do Estado para o ano seguinte, portanto, para 2022, o decreto presidencial número 195/21, Sua Excelência, o Sr. Presidente da República, portanto, entendendo a importância da igualdade de género e tendo em conta que Angola tem uma população maioritariamente feminina, portanto, introduziu no seu decreto presidencial o conceito de orçamento sensível a género. Já no ano seguinte, em 2022, para o orçamento de 2023, este conceito foi introduzido exatamente como uma regra, um princípio para a elaboração do Orçamento Geral do Estado, e então conseguimos desde 2022 ter no nosso orçamento os marcadores de género que muito nos ajudam a distinguir quais são os programas no domínio dos eixos estratégicos de desenvolvimento que constam no Plano de Desenvolvimento Nacional, quais são os programas que efetivamente impactam mais ou menos na vida das mulheres. Então, o ProPalop tem uma classificação de N1, N2, N3. Os nossos marcadores são G3, são os programas que mais contribuem para a igualdade de género. Temos o G2, que tem mais ou menos, o G1, que é muito ténue em termos de valorização ou de distinção das desigualdades, e o G0, que é, de facto, são aqueles programas que não têm praticamente nenhum impacto especial para a igualdade. Temos que estes programas ainda são muito tímidos, porque temos 7 programas no nível G3, os que mais impactam, e que representam apenas 1,61% do total da despesa orçamental. Temos no nível G2 13 programas que representam 3,23% do nível total de receita. E no nível G1, portanto, os que menos impactam na vida das mulheres ou na igualdade de género, temos 7,96% e 36 programas. Mas eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para tecer também aqui algumas considerações de outros desafios que se nos colocam hoje em termos de
orçamentação e de concretização, efetivamente, da despesa. Portanto, nós temos um plano de desenvolvimento nacional, que Portugal não tem. O Dr. João Leão há pouco falava sobre o plano estratégico de estabilidade. O plano de estabilidade, nós temos um plano de desenvolvimento nacional que é elaborado com base numa estratégia de longo prazo, portanto Angola 2030, e que neste momento está a ser reformulado e que define eixos estratégicos. Por exemplo, o primeiro eixo é do bem-estar, o segundo eixo é da inclusão produtiva, tem uma designação mais extensa, estou a abreviar, e cada um destes eixos tem uma série de políticas. Por exemplo, no eixo número 1 temos a política da população, com vários programas. Mas cada um destes programas tem um órgão, um departamento ministerial ou um ministério que é o responsável politicamente pela implementação deste programa. Mas depois não há a devida coordenação sistematizada entre todos os outros atores que têm... Não, talvez para explicar um pouco mais, depois falo menos uma vez. Depois compensando. Posso passar à frente. Mas acho que era importante também falar sobre isso. Claro. E então, neste programa, como não há devida articulação entre todos os órgãos que têm uma certa responsabilidade para o alcance da meta e para a materialização das ações definidas para o programa, ou para a materialização da política, um departamento ministerial, normalmente o que é politicamente responsável pelo programa, executa no máximo, mas se os outros acharem que aquela componente para a materialização desse programa não é para ele, para si, para o município ou para outro departamento ministerial de maior importância, ele não materializa. Então o que é que acontece? Acontece que o órgão responsável materializa 60% do programa, mas como os outros intervenientes que também têm responsabilidades não fizeram nada, o resultado e o impacto é extremamente difícil de ser alcançado. Este é um grande desafio. E, portanto, neste momento, nós estamos a pensar noutra coisa que se calhar falo quando chegar a vez do desafio. Muito obrigada. Obrigada, senhora. Muito interessante. Também é bom conhecer essa perspectiva e para muitas pessoas que não estão ligadas diretamente a esta questão é importante compreender o contexto. Como dizia, o Parlamento tem exercido um papel fiscalizador e tem sido muito importante também para empreender essas mudanças a nível da gestão econômica e da introdução desta questão do género dentro da governação econômica, que é um conceito que antes do projeto Propalob talvez quase não ouvíamos nos nossos países, mas entrou na rotina e na dinâmica dos nossos países. E São Tomé e Príncipe tem feito um caminho também importante e trabalho liderado também pela Rede de Mulheres Parlamentares, pela Comissão Orçamental, em parceria com o Executivo e o próprio Tribunal de Contas e as organizações da sociedade civil. Em 2022, introduziram, a título experimental, a orçamentação sensível ao género nos setores da água e saneamento, e como uma experiência para se alargar nesses próximos orçamentos a nível global. Queríamos perguntar à senhora Presidente da Assembleia qual é o impacto que isto teve, não só na promoção da igualdade de género no país, fruto deste trabalho que tem vindo a fazer, mas também na governação econômica no seu país. Muito obrigada, doutora Graça. Assegurando todas as precedências particulares, saúde a todos e a todas. Uma especial saudação às minhas colegas do painel, todas lindas. Uma saudação ainda muito especial aos organizadores do segundo Fórum das Finanças Públicas e ainda mais particular ao Dr. Ricardo Godinho,
que nunca nos deixou, tem estado sempre conosco. Muito obrigada. Que inveja. A Graça sabia disso, por isso deixou-me para só para fazer uma contextualização. No parlamento, somos 55 deputados, e entre os quais foram eleitas 8 mulheres. São 8 mulheres. E já está a implementar a lei dos partidos políticos que assegura 30% de participação feminina nas listas. Já assegura. Mas não assegura a obrigatoriedade de estarem nos lugares elegíveis. E resultou em 8 mulheres e 47 homens. Por si só, podem ver que eu tenho um grande desafio pela frente, apesar dos pesares. Mas para dizer que realmente, desde o orçamento passado, temos estado a ver rúbricas relacionadas diretamente a questões de gênero. Porque anteriormente, quando discutíamos, diziam que questões de gênero são questões transversais. Para homem e mulher, está tudo lá diluído. Mas, na prática, nada. Ninguém fazia qualquer coisa para segurar isso. Mas é para dizer também, no meu país ainda é culturalmente machista. Os homens que aqui estão, que me desmintam. Ainda é culturalmente machista. Mas não são homens. E as próprias mulheres também são machistas. As mulheres, minhas companheiras, minhas conterrâneas, não apoiam mulheres. Eu digo isso com segurança, porque não havia melhor pessoa para falar disso, se não for eu, com relação ao meu país, com relação às mulheres políticas. Eu preparei só para fazer um pequeno historial. Houve uma decisão que eu tinha que tomar na Assembleia. Foi uma decisão meramente administrativa, política, por aí. Não estava assim muito a ver com as leis, regimentos, mas o momento exigia que eu tomasse uma decisão política ou administrativa. Houve um debate num programa vivo. Começaram a reclamar de todo o tempo. As minhas queridas irmãs deixaram por detrás questões de decisão política, passaram diretamente para a pessoa, que se Elmira Sacramento. Muitos homens saíram em defesa, mas as minhas companheiras carregaram feio. Onde é que está apoio? Onde é que está aquela coisa que a gente sente? Não, eu fui assessorada, eu fui apoiada pelas mulheres, eu luto pelas mulheres do meu país. A gente faz, é o nosso compromisso. Como eu dizia inicialmente, eu tenho um grande desafio pela frente. Atrair mais mulheres. Eu deixo a minha página do parlamento, publico coisas na minha página pessoal. Eu puxo mais mulheres, peço amizade de mulheres, para ver se de alguma forma conseguem se rever em mim para ganhar também o gosto pela política. Mas do jeito que está, nem com a lei. Do jeito que está, nem com a lei. Agradecer também o projeto ProPaloc, que na legislatura anterior, já nos finais da legislatura anterior, patrocinou a lei de paridade. A nossa lei de paridade é de 40-60. Sabe por que é de 40-60? Porque as minhas companheiras acharam que 50-50 não vai passar. Já estamos a pedir, vamos pedir 40 para ver se eles aprovam. Nós próprias estávamos seguras. Nós trabalhamos, lançamos a campanha, com apoio do PNUD, fomos trabalhamos nos distritos todos, com todas as senhoras mais ou menos influentes na sociedade. Fizemos a advocacia ao lado da Presidência da República, porque
Procurador-Geral da República, senhor Primeiro-Ministro, então, fizemos tudo isso. O senhor Presidente da Assembleia Nacional, na altura, também estava muito sensível pela causa e tal. Submetemos a lei passou lindamente. Senhora Presidente, pode ligar o seu microfone, por favor, para ouvirem a nível da rede. Do Zoom. É isso. Tudo isso que eu disse não passou, doutor Ricardo? Não passou? Ok. Portanto, sim, consta no orçamento, assegura a questão de água e saneamento do meio. O problema já não é orçamental. O problema agora é sua execução. Nas escolas, construíram casas de banho feminino, masculino, construíram alguns chafarizes públicos para que haja mais acessibilidade. Nós vamos perguntar: a água potável, a água para passar estes chafarizes, água para chegar às nossas casas. Se passa um dia sim, 2, 3 dias não. Tem que fazer algum estudo de impacto ambiental? Tem que haver projeto direcionado à captação de água? Então, ver que nós fugimos do orçamento, onde é que estamos a ir? Porque política pública é isso mesmo. É tentarmos ver saída para que todos os cidadãos e todas as cidadãs tenham, de igual forma, os benefícios que sejam mínimos. Antigamente diziam que o problema de água é problema de mulher. Mulher é que ia para Rio, mulher tem que captar água antes de ir trabalhar. Mas não, imaginemos que num lar em que o casal trabalha, sai às 7 para trabalhar. Tem um bebezinho, tem 2 meninos que tem que levar à escola. O pai não estava no bem bom até 6, 7 horas, tomava banho para sair. Atualmente já não. Ele tem que levantar-se também, fazer qualquer coisa. Então, se houver água a passar, ele pode ajudar a lavar a louça, a preparar pequeno almoço. De alguma forma, também vai ajudar o próprio homem. Porque a política de gênero, nós já sabemos que não é só para beneficiar mulheres. É para beneficiar homens e mulheres. Pois, embora no nosso país, quando a gente toma a palavra para falar de gênero, já começou com essa coisa de mulher, hein? Agora também vamos criar rede de homens. Agora vamos criar não sei o quê. Por que vocês querem? A não defende a implementação da lei de paridade. Eles dizem, se mulher quiser, mulher mexe e aparece. Senhora Presidente, desculpe. Eu sei, mas temos que dar também espaço aqui às nossas outras. Mas muito obrigada. Muito obrigada aqui desta mesa, numa sociedade estruturalmente patriarcal. Obviamente que todos deveríamos ser feministas, mas não somos, porque a estrutura, na sua base, não ajuda. Então, não é nenhuma coisa de mulheres e homens. Né? Dito isso, e passando um bocado, a senhora Presidente falou especificamente das despesas, a questão da água e saneamento, etc. Mas há uma outra dimensão aqui que se falou muito hoje e que é uma questão que se coloca muito a nível do nosso continente, o continente africano, que é a questão das receitas, a arrecadação de receitas, impostos, entre outras questões. E, curiosamente, a nível também da questão dos impostos, a dimensão fiscal, não é? Das finanças públicas, também tem um viés e também tem uma dimensão da integração da abordagem de género. Com isso, eu quero que vocês pensem que a questão da discussão à volta da integração da abordagem de género sai de uma dimensão política só de discutir o que é a igualdade, etc., etc., e passa a ser um instrumento de governança econômica. E esta integração de género nas finanças públicas pode ser feita em diferentes momentos, como já vimos, aqui falou-se do orçamento,
falou-se a nível de políticas muito concretas e que vão desde a dimensão fiscal ao das despesas ou orçamentos. A nível da dimensão fiscal, só taxas, impostos e outros instrumentos. Quais são as iniciativas que estão a ser desenvolvidas neste momento a nível do PNUD e quais os principais objetivos e desafios que se apresentam? A nível do que são taxas, impostos, entre outros. Se oye. Bueno, efectivamente, sí, este tema de los presupuestos sensibles al género todavía es algo que está mucho más en el discurso y mucho menos en la práctica. Lo que vemos a través del trabajo que hacemos con los países es que los sistemas tributarios normalmente se consideran como neutros al género, es decir, si no hay sesgos explícitos en la legislación tributaria, en las políticas tributarias, se supone que los impuestos tienen el mismo impacto en los hombres y las mujeres. Vamos a publicar próximamente un estudio que se hizo en El Salvador, donde se ha demostrado, por ejemplo, que analizando la incidencia tributaria en los hogares jefeados, digamos, single-headed households, ¿no? Jefeados solo por una persona, la contribución tributaria a la pobreza en los hogares jefeados solo por mujeres es del 4% comparada con el 1.3% de esa incidencia tributaria en los hogares jefeados solos por hombres, ¿no? Entonces, la política tributaria también tiene que ver con la igualdad de género. Entonces, estamos desarrollando en este momento a través de un programa en el cual estamos trabajando con 25 países en el análisis de las políticas tributarias y los sistemas tributarios en relación a las metas de los Sustainable Development Goals, no solo en relación a las metas de género del SDG 5, pero también a las metas de género que tienen el resto de los indicadores, para tratar de identificar cuáles son esos sesgos de género explícitos, pero también cuáles son esos sesgos de género implícitos, ¿no? Y bueno, hemos desarrollado una herramienta que le llamamos el SDG Tax Framework, para analizar, precisamente ayudar a los sistemas y al personal de los ministerios de finanzas y de las administraciones tributarias a que entiendan que las desigualdades de género que son estructurales tienen que ver con los sistemas tributarios, que no son ajenos, ¿no? Entonces, hemos empezado el trabajo en varios países de África. Dentro de este programa, por ejemplo, también está Angola. Entonces, espero que podamos empezar a trabajar los temas de género en los sistemas tributarios en Angola y mirar... digamos, esta relación es fundamental, primero por una cuestión de justicia social, lógicamente, ¿no? Y para que los sistemas tributarios realmente hagan una imposición justa y beneficien sobre todo a aquellos que están en peores condiciones, ¿no? Pero también un sistema tributario más justo supone un aumento del espacio fiscal, que esta mañana se ha hablado que es tan necesario para los países PALOP, de manera de poder aumentar la recaudación fiscal para después poder hacer políticas públicas justas que beneficien a toda la sociedad, ¿no? Entonces, a partir de estamos desarrollando una serie de instrumentos que tienen que ver con análisis de incidencia tributaria, con análisis ex ante y ex post del impacto de género de las políticas tributarias, que vamos a implementar y pilotear sobre todo en África y que bueno, esperamos que nos permitan aprender y generar capacidades para expandir esta visión de que tenemos que mirar no solo el lado del gasto, sino también y de forma muy importante al lado del ingreso. Eu acho que a deputada Idalina quer aproveitar para fazer só comentário. A gente diz no Parlamento ponto de ordem. Ponto de ordem. Muito obrigada. Era exatamente a propósito desta questão da política fiscal e da tributação, articulando um pouco com aquilo que foi dito de manhã pelo Dr. Paulo Gomes, relativamente à tributação, que tem duas casas e não sabe qual é o imposto. Realmente, tal como disse também o Dr. João Leão,
A África, nesse aspecto, parece-me ter uma boa oportunidade para poder, de facto, crescer bastante. Por um lado, porque no domínio da tributação tem espaço para alargar. Neste momento, os países, grande parte dos países, são países de renda baixa, média e baixa. A tributação incide fundamentalmente sobre as pessoas mais pobres, que pagam taxas para poderem vender no mercado informal e fazerem, portanto, a sua vida, a economia da vida, e que acaba por ser um imposto indireto e regressivo. E, portanto, nós temos que passar à outra etapa, aproveitando esta oportunidade, passar para uma forma de pagamento de impostos mais progressivos, taxando mais quem tem mais. Mas isto pressupõe exatamente que nós aproveitemos a lição do período da manhã da transformação digital para podermos ter dados, e este é um aspecto muito importante para nós que trabalhamos nestas questões da igualdade de género, dados suficientes sobre os sexos, que muitos dos países não temos esta distinção, essa desagregação dos dados, para que efetivamente possamos contabilizar melhor quem deve efetivamente pagar e sermos mais justos. A transição digital com todas as salvaguardas dos direitos de privacidade das pessoas. Mas, por outro lado, a introdução de metodologias também de diagnóstico, tal como referiu a Ana, para que, efetivamente, não penalizemos mais uns do que outros. Portanto, gostaria de dar esta chega e esse é um caminho que nós também, a nível de Angola, estamos a trilhar. Aliás, hoje de manhã, a Ministra das Finanças referiu-se a esta modernização da Agência de Tributação, mas não basta apenas modernizar a forma de cobrança, mas sim de ter uma base de dados interoperacional que permita efetivamente que se faça um melhor trabalho, aproveitando não só a demografia, mas também as oportunidades de tributação que o continente, de uma forma geral, dos nossos países em particular, tem. Obrigada. A colega Damares, na introdução, referiu-se ao modelo que o Propalop criou e que tem apoiado os países na materialização da orçamentação sensível ao género. E eu queria falar com a deputada Lúcia sobre 2 pontos de entrada. Uma delas, ela já referiu, que tem a ver com a institucionalização. Cabo Verde tem uma lei de enquadramento orçamental que tem como princípio a questão da igualdade de género e que tem permitido também o próprio Parlamento, no momento da discussão do Orçamento do Estado, ter dados concretos sobre o nível de marcação de igualdade de género através do Gender Marker e mapas orçamentais, não só no Orçamento do Estado, mas também na execução do Orçamento do Estado e que, como disse a deputada Lúcia, tem também auxiliar o trabalho do Tribunal de Contas na matéria de fiscalização. Queria perguntar à senhora deputada Lúcia como é que este instrumento, a institucionalização da lei, tem trazido um impacto, mas também como é que isto tem apoiado na fiscalização. Uma das grandes dificuldades que nós tínhamos no início do projeto tem a ver com a disponibilização dos dados, sobretudo pelos Ministérios das Finanças. E então queremos saber se isto teve um impacto no trabalho da rede. Por outro lado, uma outra ferramenta e uma porta de entrada importante tem a ver com as análises orçamentais na perspectiva de género, que também tem sido utilizada, sobretudo no Parlamento cabo-verdiano. Queríamos saber como é que as deputadas, a comissão, têm utilizado estas análises orçamentais no debate do Orçamento do Estado. Nós também sentimos, ao longo desses anos, que o debate do Orçamento do Estado nos países Palop, Timor-Leste, também mudou de configuração. Já não ouvimos as senhoras e os senhores deputados a discutirem apenas a alocação orçamental
por estruturas ou por infraestruturas ou por setores, mas fala-se das alocações orçamentais que contribuem ou não para a promoção da igualdade. Queríamos conhecer um pouco o impacto que isto teve, sobretudo no Parlamento de Cabo Verde, que a deputada Lúcia também acompanha de perto. Muito obrigada, colega Graça. Portanto, mais uma vez, portanto, para agradecer o projeto pela oportunidade, como eu disse no início, nós introduzimos a questão do género na Lei de Base do Orçamento do Estado, através, portanto, da advocacy que fizemos com a Carta de Mindelo, que foi exatamente o resultado das oficinas que o projeto Popular tem estado a realizar com o Parlamento de Cabo Verde, nomeadamente com a Rede das Mulheres Parlamentares, a Comissão de Finanças e Orçamentos e também a Comissão de Economia e, portanto, do Ambiente. Nós, a nível, tanto da rede, portanto, esse enquadramento permitiu a possibilidade de fazer o seguimento do planificar, para além de também permitir analisar a transversalização da igualdade de género em todos os programas do governo. Neste momento, a forma da apresentação do orçamento ela é completamente diferente, porque ela é feita por programas, o que permite fazer, portanto, essa comparação, saber quais são os projetos de investimento ou de funcionamento que têm, portanto, esta componente de igualdade de género e estão classificados por níveis. Portanto, como disse a colega Idalina, portanto, os níveis que são utilizados a nível, portanto, dos governos é diferente daquilo que é utilizado a nível do projeto Procoloc. Nós trabalhamos, tanto do G0 a G3, e o G3, portanto, é aquele que trabalha essencialmente as questões da promoção de igualdade de género. É muito mais fácil identificar, portanto, neste nível, quais são os projetos que concorram para a promoção de igualdade de género, mas já no nível 2 e no nível 1 temos alguma dificuldade. Temos dificuldade por quê? Porque os setores ainda não estão a fazer a desagregação dos dados. Portanto, o problema está na desagregação dos dados por sexo. E eu acredito que com a formação que já foi ministrada e neste momento o empenhamento do Ministério das Finanças nesta matéria, acredito que no próximo orçamento vamos ter o quadro lógico como anexo do orçamento do Estado. Portanto, não basta termos o mapa, mas é preciso ter o quadro lógico, porque o quadro lógico define, portanto, quais são os indicadores, o que é que nós estamos a prever em termos de resultado e o que é que nós podemos, a nível, portanto, da apreciação do parecer da conta do Estado pelo Tribunal de Contas, ver qual é o resultado, qual é o impacto, portanto, em termos dos projetos de investimento a nível da promoção de igualdade de género. Se conseguirmos isso, claramente vamos ter um ganho qualitativo, portanto, vamos ter, não só em termos quantitativos, mas em termos qualitativos, vamos poder ver quais são os projetos que estão a impactar a vida, portanto, das famílias, sobretudo aquelas chefiadas por mulheres. A colega Selmira falou aqui de projetos de água. Nós também temos, neste momento, alguma dificuldade em saber, em termos do projeto de água, em termos do projeto da agricultura, que sabemos que estão a impactar a vida das mulheres, mas não temos esses dados desagregados. Em termos de saneamento, projeto de construção de casas de banho, é preciso realmente fazer o quadro lógico e definir a nível dos projetos que estão introduzidos no SIGOF, introduzir, portanto, os dados desagregados por sexo para permitir fazer essa avaliação dessa transversalização. Porque falar da transversalização sem termos os dados agregados, não vamos conseguir fazer essa avaliação. Por último, dizer que também a rede tem acompanhado e fazer também o acompanhamento evolutivo em termos, portanto, do orçamento ao género, ano por ano, em termos dos mapas apresentados. Portanto, há melhorias, sim, devemos reconhecer isso. Iniciamos a experiência piloto, neste momento já estamos a funcionar na plenitude, mas é preciso, portanto, fazer mais para podermos ter mais projetos e mais programas desagregados para permitir fazer essa avaliação e também permitir que a própria sociedade civil faça o acompanhamento, porque o que nós queremos fazer não é só a rede, mas também ter a sociedade civil a fazer essa fiscalização, porque no orçamento do Estado também já vêm os projetos
para financiamento das organizações da sociedade civil, também que é outro ganho, porque anteriormente isso não estava inscrito no orçamento. Agora é inscrito no orçamento e as organizações sabem o que é que podem contar. Mas, em termos do resultado, precisamos saber, portanto, em termos de agregação de dados, para podermos fazer esse acompanhamento e termos, portanto, um trabalho com mais qualidade e podermos também mesmo aconselhar o governo em termos, portanto, do gap, onde é que temos esse gap, o que é que precisamos fazer para melhorar e aumentar o financiamento no nível 1 ou no nível 2. Portanto, é preciso ter realmente a reservação dos dados. Obrigada. Obrigada, deputada Lúcia. Entretanto, a deputada Lúcia está aqui a dar-nos exemplos concretos de como uma questão que tem a ver, em princípio, com a igualdade de género, melhora processos de governança económica, transparência orçamental, entre outros. Eu quero que se tire um pouco aquela venda, né? Um bocado, e ver como ferramentas que, a priori, não têm nada a ver, estão completamente interligadas e efetivamente vão ajudar no desenvolvimento da sociedade de uma forma geral. Até porque para nós é bastante mais fácil que se entenda como um instrumento, termos de estar sempre a levantar a bandeira, porque às vezes é cansativo. Dito isto, eu gostaria de perguntar à deputada Idalina Valente que, sim, Angola em 2022 integra os marcadores de género, repete agora, foi introduzido no decreto presidencial. Entretanto, portanto, o mecanismo legal utilizado foi um decreto presidencial, ou seja, não está na lei de enquadramento orçamental ou na lei de base do planeamento. Isso quer dizer que se a senhora Excelência, o Presidente da República, um dia não quiser, deixa de estar. E é isso que nós não queremos, e é isso, essa ideia que nós estamos a passar, que não dependa de pessoas, mas que esteja dentro da estrutura, não é? E, dito isto, hoje a senhora Ministra estava a falar das reformas e por onde começar. Eu tenho aqui um tipo, podemos começar por aí. Mas agora um pouco a nível mais provocativo, as reformas normativas e legais, tanto no âmbito da planificação estratégica como no ciclo orçamental, têm-se apresentado como cruciais, ou seja, não existe, principalmente porque a lei, para além de ter um aspecto prático, tem um aspecto educativo enorme, não é? Como vê, eu vou falar um pouquinho mais alto, se calhar, como vê a evolução de uma possível reforma no âmbito da lei de enquadramento orçamental angolano, que inclua não só o princípio da igualdade de género, mas também que inclua mecanismos de implementação que permita que se crie raízes a nível. Como vê esse processo? Muito obrigada, Damaris. Na realidade, gostaria de dizer o seguinte. Há pouco falei do decreto presidencial, mas vale dizer que nós temos uma lei que já foi uma lei quadro do Orçamento Geral do Estado, que é a Lei 15/10, ou seja, de 2010. Sim. Uma lei antiga, anterior à última Constituição, portanto, à aprovação da Constituição da República de Angola. A Constituição da República de Angola eliminou as leis quadro, portanto, e a lei foi sendo alterada para ficar uma lei, praticamente uma lei ordinária. Ficou a Lei do Orçamento Geral do Estado e depois temos a Lei do Orçamento Geral do Estado para 2020, a Lei do Orçamento Geral do Estado para 2021. A única distinção que existe é em termos de anos. Portanto, isto fez-nos levantar essa questão da necessidade de se alterar a lei atual, portanto, a Lei 15/10. Estamos a trabalhar nesse sentido, exatamente para aumentarmos, alargarmos os princípios que a lei deve conter, incluir novas definições, nomeadamente esta definição do orçamento sensível ao género, que já consta há 2 anos nos decretos presidenciais, tal como a Damaris disse. Estes decretos presidenciais aprovam as instruções para cada ano
quer dizer que ao fim do ano os decretos presidenciais perdem a sua validade e, portanto, um dia pode aparecer alguém e dizer que realmente já não é assim. Então, nós queremos migrar para a lei, para uma nova lei que está a ser revista, está a ser trabalhada, exatamente esta questão do orçamento sensível ao género, e há pouco, que aparentemente saiu um bocado do contexto da pergunta, mas exatamente porque é uma questão que nós sentimos que é urgente que reflitamos sobre ela e é importante que olhemos para esse conceito com olhos de ver, não na forma como nós temos estado a trabalhar atualmente, com aquele exemplo que eu dei de que o programa existe, estão lá os órgãos que fazem parte, que têm de implementar o programa, mas depois, como não estão devidamente articulados, se um falha, o programa pode ser totalmente posto em causa, que é o conceito também do orçamento de programa. Portanto, um pouco inspirados nos estudos de outras legislações, nomeadamente a própria Lei de Enquadramento de Cabo Verde, que temos estado a olhar para ela, nós estamos a fazer este trabalho para que a lei possa ser efetivamente melhorada e portanto, aprofundada com... Há uma outra figura interessante, que é a figura do gestor do programa, que nos parece ser uma figura muito interessante, porque será a pessoa que não é politicamente, portanto, não é responsável politicamente pelo programa, mas é a pessoa responsável por avaliar o grau de execução física e financeira de um determinado programa, o que nos vai dar mais garantias de, efetivamente, o programa ser materializado dentro do prazo estabelecido. Mas, a par disso, temos uma outra lei, que é de 2011, que é a Lei de Bases do Regime Geral do Sistema Nacional de Planeamento, que também estava, de certa forma, desatualizado, mas que no âmbito destas reformas foi regulamentado em 2021. Portanto, este regulamento veio emprestar alguma atualização e até aprofundar alguns conceitos, de certa forma, ultrapassados na lei, portanto, clarificou, ficou mais claro e, portanto, temos um instrumento útil. Dizer também que ainda no âmbito das finanças públicas foi aprovado em 2021, este regulamento também é de 2021, a Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas. A Lei da Sustentabilidade das Finanças Públicas, que, como apresentou a ministra no período da manhã, define os limites da dívida e tudo mais, e, portanto, também veio dar alguma atualização à própria Lei 15/10, que é a Lei do Orçamento Geral do Estado. Portanto, isto é fundamental, estas reformas normativas, legislativas, para que efetivamente as coisas possam funcionar melhor. Portanto, a questão da transversalização e a necessidade que nós temos de ter os dados desagregados para podermos, de facto, fazer uma avaliação e uma monitorização permanente é extremamente importante. E, portanto, eu estava aqui a comentar com a Graça que, às tantas, pode-se aprovar uma lei, portanto, a exigir isso, e até a fazer menção de que quando um relatório, um documento oficial se refere ao sexo masculino, ele seja válido para o sexo masculino ou para o sexo feminino, portanto, que seja adotado como um conceito de género. É assim que a União Interparlamentar, de facto, já trata a documentação parlamentar que tem sido aprovada nesse nível. Então, acho que estas reformas estão no nosso programa e, portanto, nós estamos a trabalhar para isso. Obrigada. Sim, nós temos até às 5, mas entretanto, vamos fazer aqui uma volta. Vamos só dar mais 15 minutinhos, porque depois queríamos abrir para o público. Também aqui há várias instituições que querem ouvir e há uma última ronda rápida, 2 minutos cada uma, e abrimos ao público, porque ainda são 16h54. Está tudo bem, né? Ok, muito bom. Não parece. Taredelina não está
a sentir a vibração, a energia. Estão chateados, estão contentes? Acho que já vamos saber. Todos os nossos países dos PALOP e Timor-Leste estão a fazer uma ampla reforma das finanças públicas. E acho que também seria importante conhecer um pouco o quadro regional, mas também o quadro nacional. Guiné-Bissau integrado na OEMOA, mas também esta reforma das finanças públicas, Timor-Leste, toda a reforma que está a fazer nas finanças públicas, inclusive as questões de género também tem tido um processo muito evolutivo e muito importante, mas eu vou conversar com a minha amiga Selmira, porque também em São Tomé e Príncipe está-se a fazer este processo de reformas públicas. Temos aqui a coordenadora, a doutora Anita, e tem trabalhado também na integração do género, mas o Parlamento tem esse papel muito importante da aprovação e de fiscalização, então esta reforma vai passar para o processo parlamentar, não só na aprovação da lei do enquadramento orçamental, que esperemos que em breve seja agendada, mas também todo este processo da reforma das finanças públicas no geral. Então, queríamos saber da parte da senhora Presidente qual é a sua visão para a integração da abordagem de género neste processo de reforma das finanças públicas, se tem havido avanços e quais são os desafios para os próximos passos. Obrigada, Graça. Obrigada a todos. Desde logo, é para dizer que os deputados são, por excelência, fiscalizadores da ação governativa. E toda e qualquer matéria de legislação ligada a finanças públicas ou outro setor passa sempre pela Assembleia. O que os parlamentares devem fazer é se embeber da lei, investigar um pouco mais, porque vai ter que aprovar algo. E quando tiver que aprovar algo, tem que saber o que está a aprovar. Os seus benefícios, os seus pós, os seus contra. E então, agora nessa altura, deixa-me só, a sociedade civil está bastante engajada, normalmente a Associação de Mulheres Juristas. Hoje, essa associação está na Assembleia a passar uma formação aos parlamentares. Mais uma vez agradecer o projeto, porque elas foram financiadas pelo projeto ProPalop para o feito. Portanto, o que nós queremos são homens e mulheres preparados para. E para que haja essa preparação, deve haver uma formação. Os parlamentares devem receber formação. E nessa perspectiva, depois dessa formação, tentar enquadrar tudo quanto aprendeu, primeiro para fiscalizar e ver próprio o orçamento como tal, e depois o seu nível de execução, a sua execução. Porque a verdade é que o orçamento é uma projeção, é uma perspectiva. Muitas vezes, os parceiros que garantem algum patrocínio para certas atividades concretas no orçamento, muitas vezes também têm seus problemas e simplesmente não financiam. Vamos ver execução zero. Mas a partir daí devemos ir lá junto ao governo, saber por que esse determinado item, essa determinada ação não foi feita, não foi realizada. Portanto, é sempre bom termos pessoas empoderadas, quer que seja onde for. Deputados estão lá, é verdade que não há aquela obrigatoriedade dos deputados serem juristas, serem pessoas formadas, por acaso não. Mas enquanto lá estiver, deve se engajar naquilo que faz para aprovar um orçamento, não é só lá levantar a mão porque o seu partido está no poder, não. Deve saber se realmente esse orçamento vai responder às necessidades da população. Se há lá no orçamento ações que visem políticas públicas que garantam alguma sustentabilidade, alguma melhoria e algum desenvolvimento para a população. Portanto, estamos nesse quadro, estamos juntos, somos parceiros e vamos trabalhar juntos que é para resolver isso.
Ok, passando rapidamente à última ronda de perguntas, esta com 1 minuto de resposta a cada uma. Ana, uma das estratégias privilegiadas pelo PNUD para acelerar o cumprimento da Agenda 2030 em matéria de promoção de igualdade de género é o Gender Seal, que está muito relacionado, já agora, Senhora Presidente, com o desenvolvimento das capacidades institucionais das instituições públicas. O Gender Seal antes no PNUD estava muito voltado primeiro para o setor privado, depois para dentro, para o próprio PNUD, e agora passa ao momento de capacitação a nível das instituições públicas. Poderíamos falar um bocado deste proceso e como vê a sua implementação? Sí, y además creo que es muy oportuno en relación a lo que ha comentado Idalina, ¿no? Seguramente todavía aquí hay alguien que no está muy convencido o convencida de que esto de la igualdad de género tenga nada que ver con las finanzas públicas, seguro. Entonces, digamos, a través del trabajo que hacemos con los gobiernos desde hace muchos años, hemos entendido que no es solo importante ser consciente de que los hombres y las mujeres tengan las mismas oportunidades, es una cuestión de justicia social, sino que también es necesario que las instituciones públicas, en este caso, los hombres y las mujeres que trabajan en los ministerios de finanzas, en las agencias tributarias, entiendan qué es la igualdad de género, qué significa, por qué entra dentro de sus mandatos, pues qué es algo que tiene que ver con ellos y con ellas, y sobre todo cómo aplicarla de forma concreta, ¿no? Entonces, en el PNUD ya llevamos 12 años desarrollando lo que llamamos los sellos de igualdad de género, que son sistemas de certificación en igualdad de género para organizaciones. Y en el año 2018-2019 pusimos en marcha, a partir de esa experiencia, un programa de certificación específico para instituciones públicas. En este momento hay 70 instituciones públicas, desde ministerios de transporte a ministerios de finanzas. A municipalidades o ministerios de salud que están implementando el sello de igualdad de género en instituciones públicas en 5 regiones, desde Asia, África, América Latina, Europa Central y Asia Central, y las instituciones públicas trabajan en 5 ámbitos distintos y complementarios, que tienen que ver con todo el proceso de la formación y el diseño de política pública, es decir, cómo se hace para incluir el análisis de género en el diseño del orcamento o en el diseño de una política tributaria, cómo se trabaja para tener bases desagregadas por sexo, cómo se trabaja para que la comunicación organizacional hacia adentro y hacia afuera sea una organización una comunicación que sensibiliza, ¿no? Entonces trabajamos desde planificación el tema de las capacidades internas, que no sean solo de unas pocas personas especializadas dentro de las instituciones, sino que entender cómo yo, si estoy en el departamento de aduanas, ¿no? Cómo tengo que mirar, cómo puedo hacer análisis de género de la política que tiene que ver con aduanas, por ejemplo, o de una política tributaria en términos del IVA, por ejemplo, ¿no? Y también cómo las instituciones públicas se relacionan con otras instituciones públicas y con la sociedad civil para avanzar conjuntamente y hacer que las políticas públicas sean más sensibles a la perspectiva de género, ¿no? Entonces, es un programa que dura 2 años, es un programa de acompañamiento permanente por parte del PNUD, que requiere, en primer lugar, una gran voluntad política por parte de quien lidera las instituciones públicas, pero que estamos viendo que es una herramienta práctica y concreta que permite a las instituciones públicas y a sus funcionarios y funcionarias entender qué significa integrar la perspectiva de género y además ver mucho más fácil los resultados que eso logra, ¿no? Y ojalá con esta siguiente fase de PALOP podamos trabajar el sello de igualdad de género tanto con los tribunales de cuentas como con los parlamentos y también con los ministerios de finanzas en los 7 países. Así que gracias. Okay. Obrigada, Ana, por estes comentários. Queria falar com a Lúcia sobre
Cabo Verde, em termos comparativos e evolutivos nas análises orçamentais, temos vindo a registrar um aumento significativo, entendendo que em 2015, quando fizemos a primeira análise orçamental, tínhamos rúbricas orçamentais em menos de 1% para verbas diretamente ligadas à promoção da igualdade de género, e hoje consegue-se fazer o tracking do orçamento do Estado a nível geral com programas direta e indiretamente promovem a igualdade de género acima dos 40%. Então, queria perguntar qual é o impacto que isto teve diretamente, olhando para este papel do Parlamento, que tem estado a fiscalizar todo este processo, e que desafios, para finalizar, vê através do papel do parlamentar enquanto fiscalizador neste processo. Obrigada. Como disse bem, tanto há uma evolução. Iniciamos em 2017 com a experiência piloto. 2018, após a aprovação, portanto, da lei de base, nós começamos, portanto, a trabalhar de uma forma mais efetiva, e hoje nós temos, portanto, sentimos que há uma maior envolvimento dos setores a nível, portanto, dos diferentes ministérios em termos da desagregação dos dados para apresentação da própria proposta do Orçamento do Estado, mas também em termos da sua transversalização nos programas de execução. Nós temos desafios porque ainda o orçamento que é, portanto, atribuído aos projetos com intervenção diretamente na promoção da igualdade de género ainda está muito aquém do desejado. E o nosso papel é fazer advocacy para que, portanto, os projetos que promovam a igualdade de género tenham prioridade e que, portanto, o governo dê mais atenção, portanto, a esta questão, mas para isso também nós, enquanto rede, devemos fazer aquilo que chamamos de fiscalização ex post. Portanto, neste momento já temos o Plano Nacional de Cuidados, já temos, portanto, o Fundo de Apoio às Vítimas de VBG. O que é que nós temos que fazer? É fazer a fiscalização para saber como é que esse dinheiro foi utilizado, quais, portanto, foram os benefícios, quem são os beneficiários. A partir dali, então, apresentar recomendações e ver, portanto, se ainda continuamos com gap em termos, portanto, da desigualdade de género. Portanto, se o fosso continua ainda em determinados setores, propor medidas para que o governo possa corrigir e também fazer o trabalho de advocacy junto com a sociedade civil, para que a sociedade civil seja mais proativa, sobretudo as organizações de promoção de igualdade de género, para poderem também exigir do governo mais financiamento para a promoção da igualdade de género. Nós também ali vamos também trabalhar juntamente com o Tribunal de Contas na questão, portanto, de analisar a desagregação do nível G1 e G2. Portanto, é preciso, nós sabemos que há financiamentos, há projetos que concorram para a promoção de igualdade de género, mas que por falta de informação, a forma como a transversalização é feita e como não há desagregação de dados, então essas informações ficam classificadas em, portanto, níveis diferentes que podem, e aliás estão a prejudicar, portanto, em termos da avaliação de financiamento disponível para a promoção da igualdade de género. Acredito que se houver uma maior acompanhamento da comissão interministerial que foi criada para o efeito, portanto, em que nesta comissão estão a representar todos os setores responsáveis pela planificação, mas também responsáveis pela gestão do orçamento, e também está a sociedade civil e a rede. Se conseguimos fazer um trabalho conjunto, vamos poder desagregar os dados e ter, portanto, mais projetos que promovam a igualdade de género no nível 3, em vez, portanto, de estarem no nível 2 ou nível, portanto, G1. Para terminar, inicialmente eu queria apresentar a nossa solidariedade para com o Parlamento de São Tomé, e também faz parte da nossa missão enquanto rede ter, tanto parcerias com instituições com género, dizer que nós estamos disponíveis para colaborar em termos da fiscalização da lei de paridade. Nós, em Cabo Verde, já temos um comitê de seguimento, e o comitê funcionou, portanto, na preparação das listas. O trabalho tem que ser a nível dos partidos políticos,
para que as listas, portanto, sejam apresentadas e cumpram a alternância. Esse trabalho tem que ser feito a nível dos partidos políticos. Não é nem no Parlamento, nem no governo. Portanto, é a nível dos partidos políticos é que esse trabalho tem que ser feito. E a rede deverá fiscalizar, através da comissão de seguimento, para ver se os partidos estão a cumprir ou não. Caso não estão a cumprir, devem apresentar queixa junto, portanto, do Tribunal Constitucional, ou, não sei, no caso de Santo Tomé como é que é, se é o juiz, a comarca onde é o processo entregue, também pode apresentar a reclamação para que a lista seja refeita. E isso faz parte também Deputada Lúcia, para concluir, dizer que nós, portanto, estamos a fazer o nosso trabalho enquanto rede e trabalhar em simultâneo com o Tribunal de Contas e com o Ministério das Finanças. Muito obrigada. Muito obrigada, deputada, por partilhar experiências. Eu vou só quebrar aqui um bocadinho o protocolo, porque eu estou aqui pressionada. Eu tenho aqui a Isabel que não me deixa movimentar. E nós queríamos fazer mais uma pergunta à deputada Idalina e à deputada, a presidente Selmira. Entretanto, não vamos assambarcar o protagonismo e vamos dar 5 minutos deste tempo à sala com protagonistas que poderão fazer questões específicas à deputada Selmira e à deputada, porque eu não queria deixar de dar essa oportunidade. E seria interessante também ouvir, claro, o executivo, que também está aqui representado, entre outros. Tarde a todos. Agradecia um momento, agradecia que se identificassem e que comentário ou pergunta, tipo, 1 minuto. Serena Renner, simplesmente a título contributivo. São Tomé e Príncipe realmente adotou a plataforma de ação Beijing e recentemente a Agenda 2030. Portanto, nós adotamos uma classificação de programa de acordo com a metodologia de marcadores de gênero, desenhado com a ajuda de Propalop TL. No entanto, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, os 5 dos quais visam alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e rapariga. Estamos a falar dos 5, 3, 4, 5, 6 e 10 dos objetivos. Portanto, este ano, 2023, programou-se para 5 potenciais ministérios e nós atingimos alguns projetos, o nível 3. Para também contribuir, de acordo com a intervenção da doutora Selmira, desde 1975, São Tomé e Príncipe está consagrado na Constituição da República Democrática de São Tomé e Príncipe que a mulher e homem têm direito igual, ou seja, a mulher é igual ao homem. E damos mais 30 segundinhos. Em direito e em deveres, sendo-lhe, nesse caso, assegurada a plena ação na vida política, econômica, social e cultural. Não, só a título contributivo, só a título contributivo. Eu imagino que a questão será: por que as 8 mulheres em 55 deputados? Sim, passamos à seguinte contribuição. Ok, muito obrigado. Muito curto mesmo, que eu estou aqui apertada. Eu sou o Nelson, sou angolano, sou estudante do ISCTE em Estudos de Desenvolvimento. Porém, eu primeiro vou fazer um pequeno comentário, depois seguirá a pergunta. Portanto, como disse, como disseram as deputadas e falaram muito bem, e é importante que as mulheres sejam bastante empoderadas e que este bem é para todos e também para os homens. E o que eu sei é que seria bom, né? E na minha experiência pessoal, é uma grande honra quando os filhos têm uma mãe muito forte e empoderada. Portanto,
na nossa contextualizando com o nosso país, vê-se que as mulheres são, na sua maioria, têm um emprego bastante informal. Uhum. E por isso, e na sua maioria também, começam a vida escolar e depois são interrompidas devido às questões maternais. Talvez nas escolas também não tenham políticas que possam fazer com que essas mulheres deem continuidade à sua formação. Uhum. Então, perante isso, eu gostaria de perguntar de que maneira essas mulheres que estão ali empoderadas podem ver a solução de empoderamento dessas mulheres. É uma pergunta para, desculpe, Especialmente para a deputada a Idalina? deputada Idalina, mas Exatamente. também é transversal. Uhum. A título provocativo, está muito calmo, falaram muito de políticas relacionadas à água. Eu só queria mesmo provocar. Não acham que a água é um bem universal e não acham que esse discurso é muito feminista? É só para provocar. Obrigado. Muito obrigada. Não, dizer que realmente tudo aquilo que estivemos aqui a falar foi na tentativa de encontrar soluções para esta preocupação que temos de facto nas nossas economias. Muitas mulheres que não entram na equação, muitas vezes nem do consumo, porque não têm bilhete de identidade, e portanto esta transição digital deve ser uma oportunidade para nós conseguirmos mais rapidamente ultrapassar estas dificuldades. Elas trabalham muito, pagam mais taxas do que muita gente que tem um emprego formal e algumas micro e pequenas empresas, e, portanto, a discussão à volta das finanças públicas, quer seja do lado da receita, nomeadamente a política fiscal, quer seja do lado da despesa, quanto é que vai para a saúde, quanto é que vai para a educação, quanto é que vai para a agricultura, quanto é que vai para a infraestrutura física e social, as redes, para que elas possam organizar de facto, é uma matéria que está em cima da mesa, mas isso dava direito a outra mesa redonda só para falarmos desse assunto. Muito obrigada. A questão da água. A questão da água, e só um pormenor pequenino. Por exemplo, quando nós falamos das meninas que abandonam a escola muito cedo. E abandonam muitas vezes porquê? Primeiro, pode estar ligado ao facto, e as estatísticas vão demonstrando isso, que elas começam a deixar de frequentar a escola a partir da 4ª, 5ª, 6ª, 7ª classe, sexta classe, depois na 8ª voltamos a encontrar outra vez a paridade de meninas e rapazes. Há países africanos hoje que subsidiam e até distribuem gratuitamente pensos higiênicos, porque as meninas no período menstrual, e muitas vezes ligadas às más condições das casas de banho nas escolas, isto está comprovado em vários estudos feitos, elas desistem de ir à escola porque não têm condições de estar na escola. Então, essa é uma questão. Por exemplo, o Togo considerou a possibilidade, e acho que está a implementar já nesta altura, talvez a Ana possa ajudar nesse sentido, porque era qualquer coisa ligada com o PNUD, a introduzir na cesta básica os pensos higiênicos para serem também isentos de impostos e tornarem-se um bem essencial para a igualdade de género. A título de exemplo, há muita coisa que está a ser feita, há muitas experiências para serem partilhadas, mas era essa a resposta que eu gostava de dar. Obrigada. Sim, a Lúcia Passos queria só falar uma coisa relativamente a... O senhor queria falar da saúde sexual e reprodutiva e depois nós vamos fechar com mais uma questão e terminamos. Já agora, se também quiserem entender a relação entre a gestão da água e do saneamento com o género, sendo estudante de pós-graduação, poderia investigar um conceito muito utilizado neste âmbito, que é a economia do cuidado e que inclui as suas preocupações. Obrigada, Damares. Não era só para...
Era só para acrescentar, para dizer ao colega, portanto, que Cabo Verde tem um decreto-lei, portanto, o decreto-lei número 47/2017, que estabelece medidas de apoio social para a permanência das meninas grávidas nas escolas. Portanto, nós não permitimos que as nossas meninas, portanto, abandonem as escolas por estarem grávidas, porque se não estaríamos a fazer uma discriminação contra essas meninas, porque o rapaz, o pai, fica na escola e a menina vai para casa, portanto, fica penalizado 2 vezes. Perde o ano letivo e depois fica com a responsabilidade de cuidar sozinha, portanto, da criança. Então, nesse sentido, nós, portanto, o diploma assume uma abordagem holística da questão e falamos, portanto, da paternidade responsável e trabalhamos essa questão na escola. Há uma direção a nível das escolas que assiste psicologicamente essas alunas e também faz o aconselhamento com o pai, que não é só, portanto, a aluna que está em causa, mas também o companheiro, e nós, portanto, desta forma, acabamos por garantir o direito, portanto, de acesso à educação a essas alunas sem perder o ano letivo. Obrigada. Obrigada. Okay. Sim, claro. Seguimos as instruções da moderadora superior. É só para responder aos meus companheiros de que o Ministério da Educação de São Tomé e Príncipe também tentou implementar esse projeto, mas foram os pais encarregados de educação que o negaram, porque os miúdos diziam que estão a premiar as meninas grávidas e assim influenciava negativamente as outras. Lá entender a cabeça das pessoas. Eu não sei em que pé está esse projeto, não temos ninguém de educação aqui, mas eu não sei como é que ficou. Mas foi muito contestado este projeto, para dizer realmente que os direitos estão salvaguardados no artigo 15º da nossa Constituição, mas tínhamos que ir até a lei de paridade. Obrigada. Tá, mais uma questão e fechamos. Sim. Vou ser breve. Eu sou José Manteiga, sou juiz conselheiro do Tribunal Administrativo de Moçambique. Tenho apenas 2 questões. A primeira questão, eu vi que das intervenções que foram aqui feitas, foram direcionadas apenas ao setor público. O setor público deve, portanto, definir as diretrizes para aumentar o acesso à nossa mulher, portanto, a determinados serviços. Isso nós assistimos. Mas a minha pergunta é: que políticas é que são feitas para influenciar o setor privado? Porque da intervenção que tivemos aqui com o Dr. João Leão, disse-nos que as finanças públicas têm esta função de influenciar a afetação de recursos, mesmo incluindo ao setor privado. A segunda questão que eu tenho a colocar é relacionada com a prevalência de alguns serviços, algumas profissões. Nós temos assistido o domínio ainda do sexo masculino. O que tem feito? Nós, quando visitamos algumas universidades, encontramos alguns cursos com apenas o número de homens é superior em relação ao número de mulheres. O que nós devemos fazer para mobilizar as mulheres a aceder a este tipo de profissões? Esta é a minha intervenção. Muito obrigado. Muito obrigada, muito pertinentes. Tem alguma pessoa em concreto que quer responder ou pode ser aberto? Pode ser aberto. Podes começar, Lúcia. Em relação ao setor privado, portanto, vários países, portanto, no próprio Orçamento do Estado, já vêm com incentivos, portanto, para o setor privado, portanto, em termos de criação de emprego, há isenção de determinadas taxas se criarem emprego e darem, portanto, a oportunidade às mulheres para fazerem a discriminação positiva. Também em termos de formação profissional, não é só o Estado, portanto, há o setor privado que trabalha essa componente. Também vem, portanto, nas políticas públicas com referência ao setor privado, não é só o setor público, portanto, é público e privado. Nós, como estávamos a falar em termos do setor público, não mencionamos a nível do setor privado, mas a própria, portanto, a formalização do setor informal, portanto, ela é toda privada. E são incentivos que são concedidos para que as pessoas que estão no setor informal formalizem, tenham acesso, portanto, à segurança social, possam beneficiar de financiamento. Portanto, são incentivos que são concedidos através do setor público para influenciar de forma positiva o setor privado. A última questão é a segregação ocupacional nas escolas.
Nós, portanto, neste momento, no caso de Cabo Verde, temos uma inversão da situação. Temos mais meninas, portanto, a nível da educação, a nível das universidades. Estamos, nesse momento, a trabalhar para termos um programa de discriminação positiva a favor dos rapazes, porque estamos, portanto, em termos de aproveitamento dos rapazes, com menos nível de aproveitamento, temos mais meninas a nível de quadro de honra, e a nível dos rapazes estamos com a tendência, portanto, inversa. Profissões que anteriormente eram ditas profissões, portanto, dos homens, em Cabo Verde, nesse momento, a situação está equilibrada. Temos, portanto, mulheres em todos os setores, portanto, quer a nível da construção civil, quer a nível das pescas, da agricultura, a nível das TICs, portanto, hoje, e mesmo a nível de energias renováveis, temos mulheres nesses setores que anteriormente eram considerados setores dominantes pelos homens. Obrigada. Bueno, yo solo decir muy brevemente que la desigualdad de género no se soluciona, es un problema estructural. Es un problema estructural sobre el cual están construidas nuestras sociedades y no se resuelve con una solución. Se resuelve con un conjunto de soluciones, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos en mayor medida del sector público? Porque las instituciones públicas de los países aquí representados tienen unas obligaciones que han sido adquiridas en el marco internacional con las convenciones y tratados internacionales que obligan a las instituciones públicas a reducir las brechas de género y que de verdad la igualdad que dicen las constituciones que existe sea igualdad en la práctica. En muchos países, ¿qué nos encontramos? Que las mujeres han superado a los hombres en la formación universitaria, pero cuando llegamos al mercado de trabajo, los puestos de decisión en las empresas los siguen copando los hombres. Es decir, ahora ponemos medidas de acción afirmativa para potenciar que las mujeres entren en determinados sectores, pero nos olvidamos que sin estar escritas, los hombres tienen y han tenido toda su vida acción de afirmativas en el empleo, en el estudio, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Son medidas de discriminación positiva hacia los hombres que no están escritas, pero que están ahí y por esa razón todavía hay unas brechas de género enormes, ¿no? Entonces, ¿cuál es la labor del sector público? La labor del sector público es hacer que esos marcos internacionales que los países han firmado se trasladen en leyes en el país que obliguen al sector privado a asegurar la igualdad en el trabajo, a asegurar que se respetan los permisos de maternidad y paternidad, a asegurar que no hay acoso sexual en el trabajo, ¿no? O sea, el sector privado tiene muchísimo que hacer, no solo como incentivos, sino porque una cosa que hay demostrada ahora y hay muchísima evidencia internacional es que la igualdad de género es buen negocio. Es decir, las empresas que invierten de verdad en romper las brechas de género, en que haya más mujeres en sus consejos de administración, más mujeres en las áreas tradicionalmente masculinizadas, son empresas que son mucho más innovadoras, que responden mejor a las crisis y que al final tienen mejores resultados económicos, ¿no? Muito obrigada, Damaris. Só mesmo para dizer, porque quem me estiver a acompanhar em Angola não vai perdoar isso. Fruto de todo este trabalho que nós, de facto, conseguimos consolidar em Angola foi o empoderamento político das mulheres. Temos ainda muitos desafios relativamente ao empoderamento económico, mas o empoderamento político, aquele que nos dá a possibilidade de participarmos no processo de tomada de decisão ao mais alto nível e a todos os níveis, no Parlamento, no Executivo, nos serviços financeiros, enfim, de uma forma transversal, esse facto nós conseguimos alcançar. Muito obrigada. Bom, muito obrigada a todas e a todos. A moderadora superior aqui já disse, está encerrado. Até a próxima.
Obrigada. Não fujam ainda. Não fujam, podem ficar aí mais só uns segundos. Antes de eu primeiro dar um enorme agradecimento aqui a este painel, que foi um tema que nos é a todos muito caro e que o continente africano tem sido um exemplo de boas práticas. Melhores práticas, possivelmente, e mais atenção a este tema do que tem sido dado em muitos países da Europa. E partilhar neste fórum, neste palco, e agradecer muito esta animação deste debate e pedir desculpa por ter que ser a Madre Superiora aqui do convento, mas o tempo assim nos obriga. Portanto, muito obrigada, uma salva de palmas bem merecida a este painel. Tivemos 3 palmas. Agora, quero pedir aqui à nossa produção que projeta aqui a capa do livro que vamos lançar neste final de tarde. Não estava preparada para ser posta aqui, mas eu, entretanto, pedi, porque apesar de termos um porto de honra lá embaixo servido para comemorar o lançamento deste livro, não vamos ter um bom sistema de som para que possamos dar umas palavrinhas de homenagem a esta publicação. Conseguimos ter aí o livro? Sim? Pronto. Enquanto eles projetam o livro, eu já tenho aqui uma cópia. Deixem-me lá pôr aqui um microfone novo. Deixa-me lá pôr aqui um microfone novo. Não é preciso, já vai. Ora bem, eu já tenho aqui uma cópia